ZYJ 460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Tarde Nacional, com Luciana Vale. Entrevista. No Rio são 3h44. A gente marca o cartão aqui toda segunda-feira com a doutora Alice Amaral, médica nutróloga, nos trazendo importantes orientações sobre uma alimentação saudável. Na pauta de hoje, gestação e alimentação. Cuidar de mãe e bebê, para uma gravidez saudável de ambos, mamãe e filhote. Doutora Alice Amaral, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Luciana. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar falando com você e com o seu ouvinte da Rádio Nacional. Prazer é sempre nosso, muito obrigada. Bom, a experiência da gestação acontece para uma grande maioria das mulheres, Planejada ou não, uma vez anunciada a gravidez, descoberta essa gravidez, a nutrição, uma boa nutrição é fundamental, doutora Alice? É verdade. O ideal que a gente sempre orienta quando uma mulher ela quer engravidar é que ela esteja com um peso dentro de um nível aceitável antes dessa gravidez. Mas nem sempre isso é possível, nem sempre a gente consegue planejar todos os momentos da nossa vida, Então, o que a gente faz? Se engravidou e está acima do peso, mais uma razão para você cuidar melhor da alimentação. Você sabe, Luciana, que a obesidade, ela atinge 23% das mulheres no Brasil. É um índice muito alto. Isso coloca o Brasil no 5º do ranking mundial de obesidade. Olha só, 5º colocado. Mulheres jovens? De mulheres obesas. Sim, mas é uma percentagem... É geral. Mulheres de modo geral, E o problema da obesidade, principalmente durante a gravidez, é porque ela pode desenvolver uma série de patologias. Na mãe, na gestante e no neném. Na mãe, ela pode desenvolver um diabetes, que a gente chama de diabetes gestacional, pode aumentar a pressão arterial, pode dar uma pré-eclâmpsia, pode fazer com que tenha um parto prematuro ou que a criança ela já nasça morta, que a gente chama de natimorto. Favorece os abortos espontâneos e a criança ela pode nascer com alguma doença congênita por causa desse excesso de peso da mãe. Olha só a importância, não é só em relação é o peso, eu vou ficar com mais celulite ou estria. Não, a coisa vai muito além dessa parte estética. Embora você também não ter celulite e não ter estria, é muito importante do ponto de vista emocional, Porque eu sempre brinco, eu falo, gente, existe vida após o parto. E após o parto, a gente quer colocar o biquinizinho para a praia e está se sentindo bem. Se você está bem com o seu corpo, isso melhora a sua autoestima, você se sente mais segura, melhora o relacionamento com o marido, melhora o relacionamento com o mundo. Isso é óbvio, mas a coisa vai muito além dessa parte estética, digamos assim, Você sabe que se você controla a alimentação durante a gravidez, você garante que a criança ela tenha um peso bom ao nascer, ela vai ter a idade gestacional, quer dizer, a gravidez vai durar o tempo que tem que durar, não vai antecipar, e a criança ela vai nascer sem uma patologia a mais, Isso é super importante. Agora, doutora Alice, quase sempre a mulher começa o pré-natal dela lá pelo 3º mês de gestação. Assim, vai desconfiando da gravidez quando chega na 6ª semana, que não menstrua, sem menstruar, enfim. Aí constata a gravidez, marca o obstetra, ginecologista, então já está quase no 3º mês de gestação para começar esse acompanhamento importantíssimo que é o pré-natal. E ali o médico vai passar alguns exames importantes, os exames de sangue. Que tipo de exame pode constatar a deficiência de determinados nutrientes? Normalmente, Luciana, cada médico tem uma rotina, Mas a gente pede, um hemograma, a gente pede glicose, a gente pede uma insulina, a gente pede uma taxa de ferro, cálcio, magnésio, e de acordo com o histórico da paciente, a gente vai pedindo outros minerais importantes para pesquisar isso. Mas é sabido que se a alimentação não tiver de acordo com o que tem que ser, essa criança, essa mãe, ela vai estar desenvolvendo
deficiências nutricionais e que vão impactar na saúde do neném. Então, a rotina pré-natal, isso depende. Por exemplo, se for no ginecologista, somente o ginecologista ele pede mais para pesquisar assim, toxoplasmose, essas outras doenças. Se for no médico nutrólogo, ele vai pedir exames específicos para ver essas carências nutricionais. Essa rotina depende muito da especialidade, né? Mas é sempre importante que toda mulher que resolva engravidar, ela tenha um acompanhamento nutricional de um especialista na área, no caso, o médico nutrólogo. Uhum. Porque esses 3 primeiros meses para a formação do feto são super importantes. Quer dizer, toda a gestação é muito importante, mas as semanas iniciais não são menos importantes. Inclusive você tocou um assunto muito interessante, porque, por exemplo, é muito comum a mulher, quando ela chega assim, no 3º mês ou no 2º mês que ela vê que está grávida, aí ela vai no médico e o médico passa algumas vitaminas, e é comum passar o ácido fólico, né? Quando, na verdade, a importância do ácido fólico é porque quem tem deficiência de ácido fólico, ou se você não tiver níveis apropriados, porque o ácido fólico ele vai impedir a formação da espina bífida, uma alteração a nível da coluna da criança. Só que essa coluna, ela se forma já no 1º mês. Então, o que a gente orienta, quem quer engravidar, tem que começar a tomar o ácido fólico antes de engravidar, porque se você tomar depois do 1º mês de gestação, você já perdeu esses benefícios. É o que eu falei inicialmente. Se você tem interesse em ser mãe, se você quer aumentar a família, antes de mais nada, procure um médico nutrólogo, que ele vai orientar a sua alimentação. Se você estiver acima do peso, você vai emagrecer e vai te dar alguns suplementos para você preparar a casinha para receber o neném. Isso é fundamental, porque depois esses nutrientes já não vão ser tão importantes, porque essas malformações já estão concretizadas, digamos assim. É verdade. Sem falar na anemia, né? A mulher que tem anemia crônica também, como você disse, é importante tomar o ácido fólico antes de querer engravidar. Exatamente. E a alimentação, ela vai impactar muito isso. Por exemplo, a gente sabe que o café, eu adoro café, ele é muito interessante, ele protege o cérebro, ele tem uma ação antioxidante e tudo. Mas o café, ele tem cafeína, assim como os refrigerantes à base de cola, o mate também. E a cafeína, ela impede a absorção de ferro. Então, a grávida, ela tem que usar o café já com uma certa moderação, principalmente se ela tiver predisposição à carência de ferro. O chocolate também tem a cafeína que vai agir nisso. Tem alimentos que eles têm uma ação assim antinutriente. Além deles não nutrir o nosso organismo, ele impede que a gente absorva determinados nutrientes, como é o caso dos açúcares, dos carboidratos refinados. Então, a alimentação da grávida, ela não pode conter isso. A canela também é uma coisa que a gente fala que deve evitar a grávida, porque ela aumenta a contração uterina. O ovo cru, os alimentos crus, de modo geral, assim, carne mal passada, ou ovo cru, ou a gema mole, eles podem estar contaminados. Então, a mulher, grávida, ela não deve fazer uso desse tipo de alimentação, tá? Esses adoçantes, produtos diet, light, a gente contraindica totalmente. E os alimentos industrializados, Luciana, eles têm uma concentração muito grande de sódio e muitos têm um realçador de sabor chamado glutamato monossódio, que é um verdadeiro veneno para a mãe e para a criança. Então, a gestante, se ela puder não lançar mão, não fazer uso de alimentos industrializados, é sempre muito bom. O que ela tem que comer? Eu sempre oriento, principalmente nesse início de gravidez, eu não sei você, mas eu durante a minha gestação sentia muitas náuseas. E aí eu fazia uso do limão. Eu pegava, às vezes, ou usava o limão para temperar, ou uma limonada, ou o simples fato de cheirar o limão já minimizava muito. Bem lembrado. Limão e gengibre é melhor do que qualquer remédio que você possa usar. Limão e gengibre ajudam muito no controle desse enjoo durante a gravidez. Muita fibra, porque às vezes o intestino ele tende a prender também, né, da prisão de ventre, então as fibras elas vão ajudar, né? As frutas, que além das fibras tem vitaminas e minerais, e ajuda também não só na prisão de ventre, mas na azia, no inchaço, nas queimbras que são muito comuns em grávidas. E a água é fundamental, Luciana, para quem está grávida, porque ela ajuda na prevenção da pressão alta, ela diminui o inchaço, ela melhora a circulação do sangue, tanto no útero quanto na placenta, ela previne infecção urinária, ela diminui enjoo, diminui a azia, ela detoxifica nosso organismo, ajuda a eliminar toxinas. Então, a mulher grávida, ela tem que fazer uso de muita água, principalmente, se puder, a água de coco, e quando a gente fala da água de coco, é a água de coco natural.
Do coco mesmo. Do Agora, coco mesmo. doutora Alice, você falou da preocupação com a mulher acima do peso que quer engravidar. E quando a mulher está abaixo do peso, alguma precaução? Aí ela tem que tomar muito cuidado também com a alimentação, porque senão ela corre o risco de gerar uma criança com algumas carências crônicas. Baixo peso também, né? Com baixo peso, e isso não é interessante. Tanto o excesso quanto a carência são prejudiciais. A gente tem que ficar ali dentro daquela zona de normalidade, digamos assim, porque senão vai desenvolver doenças como a obesidade mesmo, né? A mãe obesa, ela tem, vai predispor o filho a, no futuro, desenvolver obesidade, diabetes, as cardiopatias. Isso tudo está muito ligado a como a mãe ela cuida da alimentação dela. E uma outra coisa também que eu gostaria de falar é que determinadas substâncias presentes nas embalagens de alguns produtos industrializados pode causar, depois do neném, déficit de atenção e até mesmo autismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses alimentos industrializados durante a gravidez. E a gente já sabe hoje, Luciana, depois do projeto Genoma, né, em 2003, que a alimentação da gestante, ela pode alterar o DNA do feto, fazendo com que ele desenvolva muitas doenças. Então, olha só, a alimentação vai alterar o código genético da criança. Olha a importância de ter uma alimentação saudável e equilibrada. Com certeza. O sangue tem que estar enriquecido, né, para alimentar essas células que vão levar ao desenvolvimento de órgãos saudáveis. É verdade. Órgãos e tecidos. Muito bem. Doutora Alice Amaral, muito obrigada. Espero que a gente tenha colaborado aí para esclarecer futuras mamães quanto à importância, né, de levar a sério, realmente, de ter muita responsabilidade com essa questão da alimentação durante a gravidez. Um grande abraço, doutora Alice. É o que eu falo sempre, filho é compromisso para a vida toda e esse compromisso já começa durante a gestação. Eu que agradeço, é sempre um prazer muito grande, uma semana de muita luz para você e para os seus ouvintes. Muito obrigada, muita luz para você também.